1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a seguir. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero trabalhar nesta noite o tema: por que a fonte secou? Quando nós somos dirigidos por Deus, não quer dizer que você vai andar somente pelos melhores caminhos, mas você poderá encontrar desertos, cisternas, mares bravios, mas o importante é estar firmado. Uma palavra interessante é que, escute isso, quando você desobedece, o sucesso desaparece. Diga para a pessoa que está do teu lado, logo assim, bem no início: quando você desobedece, o sucesso desaparece, em todas as áreas. De grandes homens de Deus a empresários, em todos os âmbitos, em todas as categorias, em todos os lugares, relacionado à vida emocional, espiritual, familiar. Quando você desobedece aquilo que nós acreditamos como sucesso, que é ser bem sucedido, desaparece, porque começamos a caminhar na contramão daquilo que Deus determinou. Acabe, o rei Acabe, a quem o profeta Elias está falando aqui, é o 7º rei de Israel, casado com Jezabel. Eu creio que se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar uma mulher talvez pior do que Jezabel, filha de Etibal, rei de Tiro, que era morador de Baal. E aqui nós vemos este casal, que eles praticavam rituais a Baal. E dentro de todas essas questões de oferendas que eram oferecidas, até mesmo sacrifícios humanos se faziam aqui no reinado do rei Acabe. Acabe, ele queria largar o seu domínio, mas a sua desobediência causou a morte dos filhos de Iel. E aqui entra Elias, que até então não tinha um ministério fluente. Elias era tesbita, natural de Gileade. O interessante aqui é que depois que
o profeta Elias diz tudo isso para Acabe, o Senhor tira o profeta Elias de um confronto com Acabe, com o rei Acabe e com Jezabel, e manda ele para Querite. Quando você vai procurar por Querite, você vai entender exatamente o que Deus estava fazendo, a forma como Deus estava trabalhando. E você vai entender que Deus é maravilhoso, e a forma como Deus trabalha. E aqui nós vemos, primeiro, quem tem chamado sabe que precisa obedecer. Diga, quem tem chamado sabe que precisa obedecer. Você tem obedecido? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus está tirando um profeta de um confronto com Acabe e o envia a Querite. Deus não revela aqui a situação, mas ele simplesmente vai. Como nós acabamos de falar, quem tem chamado sabe que precisa obedecer. Deus não escondeu Elias, o profeta Elias, em um lugar fantástico, como nós poderíamos assim dizer. Deus escolheu para Elias um lugar sem beleza, mas simplesmente Elias obedeceu. Sabe o que é interessante desta palavra? É que muitos desistem porque acham que servir ao Senhor é ir para um spa, ou alguma coisa assim, ou hotel de luxo, mais ou menos alguns pensamentos como esse. Não pode pisar no espinho, não pode furar uma mão, não pode tropeçar, não pode nada. Calma aí. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver profetas, você vai ver juízes, você vai ver reis, você vai ver homens, mulheres de Deus, que passaram por situações complicadíssimas. E o interessante é que Deus está falando nesse tempo com a gente de uma forma muito clara em relação a essas questões. Deus está trabalhando acerca de chamado. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, mas o fato de você ter sido chamado e escolhido por Deus não quer dizer que você vai viver da melhor forma possível. Nem sempre é fácil. Nem sempre as coisas vão caminhar da forma como nós queremos, ou da forma como nós imaginamos. O interessante é que o próprio profeta Elias declara a Acabe: olha, eu vou declarar algo para você, que nem vai ter chuva e nem vai descer orvalho do céu por este tempo, até que eu venho a falar ao contrário disso. Só que sabe para onde Deus mandou o profeta?
ideal, no tamanho certo, na proporção adequada para ele. Mas sempre quando nós falamos de cortar, de trabalhar, de lixar, de tantas outras coisas que nós usamos mais para o trabalhar de Deus, tudo isso dói. Tudo isso nem sempre é tão fácil, tanto quanto nós falamos, ou tanto quanto nós pensamos. Elias não foi para outro lugar, ele foi exatamente para Querite, o lugar aonde Deus determinou. Mas qual era a intenção de Deus? Continuar trabalhando na vida do profeta Elias, aperfeiçoando. Deus está aperfeiçoando você. Deus está trabalhando para que amanhã você esteja maduro. Deus está ministrando sobre a sua vida. Deus está modelando você, formando você, ministrando sobre a sua vida, cortando o que precisa cortar, deixando no tamanho certo, no tamanho ideal, na proporção de Deus. Não é na minha proporção, não é na tua proporção, é na proporção de Deus. Mas sabe qual é a real? A real é que nós queremos do nosso jeito, da nossa forma. Da nossa forma. Elias está vendo que as águas já não corriam mais da mesma forma. O ribeiro estava nos planos de Deus. É fácil você seguir com a fonte cheia. Os barulhos da água, você entendendo que amanhã tem água, tem peixe, tem tudo que você imaginar está ali. Se Deus mandou, é porque Ele quer te ensinar algo. Deus está preparando um novo caminho. Deus estava preparando um novo caminho. A fonte secou, não é porque você pecou, ou qualquer outra questão que seja, é porque Deus está trabalhando. Você já viu como é que é a questão? Muitas Meu Deus, que prova é essa? Deve estar em pecado. Hã? O porquê de tudo isso? Porque Deus ama muito. E Deus está trabalhando. Deus está lapidando. Deus está ministrando de forma poderosa. Deus está cortando o que precisa cortar. Deus está ministrando aonde precisa ministrar. E Ele vai operar o milagre. Calma. Deus está ministrando de forma poderosa. A fonte secou não porque você pecou. Deus está preparando um novo caminho. Não se desespere. Elias seguiu as ordens. Quando literalmente a fonte seca, Deus bradou. Escute, Querite é o lugar onde nascem os profetas. Querite é o lugar de mudança, ou lugar de morte. Querite é o lugar onde muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Querite é o lugar onde eu não posso questionar a lógica de Deus, ou ficar questionando, olha, o Senhor poderia ter me mandado para um lugar melhor, ou o Senhor poderia ter me mandado para um rio melhor, onde não iria secar, olha, o Senhor poderia ter determinado isso. Não, querite é o lugar onde eu não posso questionar a lógica de Deus, porque a lógica de Deus, o entendimento de Deus, os planos, os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Não adianta eu querer questionar com Deus, Senhor, por que disso, por que de tanta prova, por que eu estou passando por isso? Querite é um lugar onde não se questiona, mas se obedece. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está lapidando você, Deus está trabalhando. Querite é o lugar onde a minha vontade é o que menos importa. Escuta isso para você entender bem. Querite é o lugar onde a minha vontade é o que menos importa. Sabe o que estava em jogo aqui? Não era a vida de Elias, era a vida de uma nação. Deus estava trabalhando com um dos piores reis que estava existindo em Israel. Mas muitas vezes nós achamos que tudo tem que virar somente na nossa volta, ao nosso redor. Muitas vezes achamos que é só em volta do nosso próprio umbigo é que vai girar tudo e todas as coisas. E começamos a questionar. Não murmure. Deus está trabalhando na sua vida. Querite é o lugar onde a minha vontade, a tua vontade, é o que menos importa. Entenda isso, Deus está trabalhando não só em você, mas por você e por aqueles que estão em sua volta. Deus está fazendo grandes coisas, creia nisso. Querite é o lugar onde o tratamento de Deus é especial e individual. Aqui, ó, é no tete a tete. Está entendendo? Deus não vai mandar recado. É no tete a tete. Ele fala com você. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração, permita, dê a liberdade para o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Deus está falando com você, Deus está ministrando sobre a sua vida. Querido, é o lugar onde o tratamento de Deus é especial, porque você é especial, é individual, porque Ele trata com você da forma como Ele trata com qualquer um dos seus filhos, mas é de uma forma individual. Permita-se ser trabalhado, ser ministrado, dê a liberdade para o Senhor. Querite, é aonde eu aprendo que ficar desesperado não vai resolver e que eu preciso confiar, sem reservas. Escuta, sem reservas. Não vai adiantar ficar desesperado, não vai resolver, só vai piorar. Você já tem certeza que foi chamado, que foi chamada por Deus. Você já tem certeza de que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Sabe o que tem que fazer agora? Só deixar Deus trabalhar. É o lugar do molde. Escute, essa noite,
Este lugar também chama-se Querite, lugar de molde, porque é exatamente isso que está acontecendo nesta noite. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está ministrando ao teu coração, está cortando aquilo que precisava cortar, para deixar no molde certo, no tamanho adequado. E Deus está falando isso para você, Deus está ministrando isso ao teu coração. Querite é o lugar do confronto previsto, mas é suportável, porque Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Querite é o lugar do confronto previsto e suportável. Calma, Deus não vai provar você além das suas forças, além daquilo que você consegue. Deus não vai trazer uma força para matar você espiritualmente ou fisicamente. Deus não vai permitir algo desta forma. Ele está lapidando, Ele está cortando, Ele está trabalhando, deixando no molde certo. É isso, exatamente isto. Querite é onde eu vou entender que aonde quer que eu esteja com o Senhor, este é o melhor lugar do mundo para eu morar. Ainda que seja em Querite, ainda que seja numa caverna, ainda que seja nos lugares mais remotos do mundo, este é o melhor lugar. Aqui, exatamente aqui, é o melhor lugar do mundo. Diga, aqui aonde eu estou, é o melhor lugar do mundo. Aqui você é provado, testado. Aqui é o lugar onde as provas vêm, onde às vezes as piores questões acontecem, mas aqui é o lugar onde Deus escolheu para trabalhar em cada um de nós, para ministrar sobre as nossas vidas. E não vai adiantar você correr, não vai adiantar você querer adiar o tratamento. Talvez o profeta Elias poderia ter pensado: olha, eu posso sair daqui. Quando ele viu que as águas já não corriam mais da mesma forma, quando ele viu que aquela fonte estava secando, que aquele lugar já não iria mais fluir da forma como fluía antigamente, ele poderia ter falado: eu vou sair daqui, vou para outro lugar. Mas não era em outro lugar, era ali, em Querite, que Deus queria trabalhar. Era ali, em Querite, que Deus queria lapidar, moldar. E sabe qual é a real? Hoje parece que as pessoas não conseguem entender. Primeiro sinal de problema, mudo de igreja. Primeiro sinal de problema, olha, mas não dá mais, eu não suporto mais. Mas vai suportar aonde? Eu entendo, Querite é o lugar onde eu vou entender que aonde quer que eu esteja com o Senhor, este é o melhor lugar para eu morar, ainda que seja em uma caverna. É melhor estar numa caverna com o Senhor do que estar num palácio com o diabo. É melhor estar no Querite, sendo tratado, trabalhado por Deus, morando em uma situação terrível, difícil, mas ao lado do meu Deus, podendo adorar ao meu Deus, do que nos melhores palácios do mundo, mas completamente distante da presença de Deus. Ainda eu prefiro Querite. Escute, a fonte secou, mas Deus tem anjos, e esses anjos
obedecem à voz do Criador. Afine os seus ouvidos. A fonte secou. Mas Deus também dá ordem sobre os corvos. E eles também obedecem à voz do Criador. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Deus vai continuar trabalhando na sua vida e não vai faltar nada. Esta porta que você tem orado, ela vai se abrir. E se não existe como abrir esta porta, Deus coloca a porta num lugar onde não poderia existir porta. Deus coloca, Ele é o Deus Criador. Confia no Senhor teu Deus, confia nele. Deus está trabalhando de forma poderosa. Sabe o que eu entendo? É que muitos por rebeldia continuam na caverna. Não ouvem, não obedecem, que querite é um lugar de molde. Sabe qual é a intenção de muitos? Pronto, chego e já vou voando. Calma. 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 Vai chegar a hora de voar. Mas por enquanto Deus está trabalhando em você. É desejo de Deus que você esteja alcançando as mais altas nuvens. Muitos por rebeldia continuam na caverna. Não ouvem e não entendem que Querite é um lugar de molde. 1 Reis capítulo 19, versículo 11, diz assim: E Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Quer dizer, porque ainda está na caverna? Hã? Que fazes aqui? Essa pergunta também é para muitos. Sabe qual é a realidade? A realidade é que muitos vão passar a vida inteira em uma caverna, escondidos. Pessoas que teriam muito para oferecer em prol do reino de Deus vão passar uma vida inteira em uma caverna. Alguns estão escondidos por vergonha. Alguns estão escondidos por medo. Alguns estão escondidos porque são tímidos. Outros estão escondidos porque tem muito ainda a fazer lá fora e não pode trabalhar em prol do reino de Deus, e muitas outras coisas e muito mais. Que fazes aqui, Elias? Deus está trabalhando. Terremoto, fogo e tudo mais foi passando, e de repente uma voz mansa e suave, e começou a perguntar para Elias: o que fazes aqui, Elias? A hora é agora
A hora de entregar o teu melhor é agora. Fala para essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa bonita, abençoada que está do teu lado. Diga para ela: a hora é agora. Para de se esconder. Fala para ela: para de se esconder, a hora é agora. Essa pessoa falou forte? Falou alto ou não? Ou não? Não falou? Não? Falou ou não falou? Então eu digo: a hora é agora. Para de se esconder. Deus está chamando você, Deus está convocando você. Você tem arrumado desculpas, você tem se escondido, você tem se escondido, você tem arrumado desculpas. A prova, ela vai vir mesmo. Dificuldades talvez nós estejamos passando, sim, mas isso é normal, é natural. Como eu disse a semana passada, a chuva ela desce para todo mundo. Desce para o bom, desce para o ruim. Mas as bênçãos está reservada para aqueles que obedecem, para aqueles que temem ao Senhor. É diferente. É diferente. A vida do crente é diferente. A vida da pessoa que honra a Deus é diferente. A vida da pessoa que serve a Deus é diferente. Porque ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, você pode ter certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir amanhã pela manhã, bem cedo. Creia nisso. Deus está trabalhando. Querite também não é eterno. Agora não permita que a sua vida inteira seja escondida dentro de uma caverna, arrumando desculpa para não sair. Deus estava trabalhando questões importantíssimas para a vida de Elias. Deus também está trabalhando coisas importantíssimas para você. Seja obediente. Esteja atento àquilo que Deus está falando com você. Sabe o que é pior? É que quando nós nos escondemos, nós não percebemos que o tempo está passando. E o ministério que era para ser frutífero está estagnado, parado. Teu ministério tem fluído? Em uma conversa diretamente com Deus hoje, Deus e você, o que Ele falaria para você? Legal. Meia boca. Mais ou menos, ó. O pior. Lembra dos filmes antigos que o rei vive? A hora que o rei começava a fazer assim. A hora que o dedinho começava a baixar. Negativo. Morte. Estaria assim para você hoje? Você tem agradado a Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem entendido o teu chamado?
De que forma você tem se posicionado? Sabe o que eu vejo aqui dentro? Eu vejo pastores. Eu vejo presbíteros. Eu vejo missionários, missionárias. Eu vejo levitas, eu vejo diáconos, diaconisas. Eu vejo professores. Eu vejo homens e mulheres poderiam estar totalmente posicionados de forma poderosa, engajados no ministério, na vida espiritual, se levantando com poder e ousadia, mas que ainda está dentro de uma caverna, se escondendo e arrumando desculpas para não sair. O Senhor mandou anjo, o Senhor mandou os corvos, e quando isso não foi suficiente, então Deus tirou o Senhor desse cenário e levou ele para outro. Sabe por quem Elias foi sustentado? Por uma mulher viúva, apanhando gravetos de lenha. Se preparando para morrer. Nosso Deus é Deus maravilhoso e vai continuar trabalhando sobre cada um de nós. Permita Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Sai da caverna. Sai da caverna. Se você já saiu, continue posicionado. Deus vai honrar você. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Quando a fonte secou, Deus bradou. Quer dizer, não dá mais para ficar aqui. Vou preparar um outro lugar. Deus está trabalhando de forma poderosa. 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 Se coloque.